Oi, talvez você não me conheça, mas talvez você já me conheça. E eu decidi gravar esse vídeo porque ontem foi o meu aniversário de 29 anos. É um jeito de expor as minhas ideias, mas também um jeito de contextualizar quem já me conhece sobre a minha vida. E quem não me conhece, entender um pouco sobre o meu ponto de vista em relação a algumas esferas da nossa vida, que às vezes enquanto a gente tá passando por alguns momentos a gente não consegue enxergar, mas que depois a gente vai se acostumando com aquela ideia. Bom, eu sou pernambucana, eu morava em Caruaru há 5 meses atrás, e eu recebi uma proposta de emprego para vir a São Paulo e morar aqui. Eu sabia que isso ia acontecer em algum momento, mas eu não sabia como nem porquê. Hoje eu entendo um pouco do porquê e já sei do como, porque a gente já passou por essa fase. Eu recebi essa proposta de emprego, o valor era um valor que pagava as contas. Além das contas, eu ainda conseguiria conciliar com outros clientes que eu já tinha aqui. Eu trabalho na área de criação de conteúdo, na parte de estratégia, na parte de captação e edição e roteirização de conteúdo. Então eu já tinha algumas agendas aqui e eu consegui continuar, dar continuidade a esses serviços aqui, conciliando com o outro trabalho. Eu vou ficar olhando para a tela do computador porque eu anotei alguns pontos importantes para não esquecer de nada. Então nós chegamos aqui no dia 25 de setembro do ano passado, de 2025. E no dia 3 de outubro, basicamente uma semana depois, Matias, que é o meu filho, ele tem quase 2 anos, ele foi internado no SUS com uma crise respiratória. Eu esperava que os vídeos pra mudança fossem vídeos muito alegres, fossem vlogs muito legais, muito bem editados, mostrando a gente comprando as coisas da casa, mostrando a gente sendo feliz aqui, correndo, conquistando, trabalhando, servindo a Deus e na verdade não é isso que tá acontecendo. Era num sábado, a gente levou ele pra tomar vacina, ele tomou 2, sobre gripe e de influenza. No domingo ele teve diarreia, na segunda e na terça ele começou a ficar cansado. Quando foi na sexta, ele piorou muito. A saturação dele deu 84, 86. E a gente saiu correndo pra UBS, pra UPA daqui perto. Hoje é quarta-feira e ele tá internado desde sexta passada. No SUS, porque também o plano de saúde, que eu tava vendo desde agosto, não saiu. E não foi por culpa minha, por problema meu, por erro meu. Na verdade, eu tava vendo isso desde agosto justamente pra quando a gente chegasse aqui, a gente já chegasse cobertos, pelo plano de saúde. Só que o cara que me atendeu, da corretora de seguros, fez a cotação errada. E aí eu falei pra ele, olha, tá errado, a gente não tinha visto esse valor, o valor era menor. E aí ele pediu desculpa, disse que o erro foi dele, mas nunca mais me respondeu. Graças a Deus pelo SUS. Nem imaginava que eu ia falar isso um dia. Aqui o SUS realmente tem um atendimento muito diferente de Caruaru. Quando ele foi internado no SUS lá, nenhum raio-x fizeram, aqui já fizeram pelo menos 3. Fora isso, a gente foi comprar geladeira e levamos um golpe. A gente pagou 60% do valor da geladeira e a geladeira nunca chegou. Eu tô sem dormir há algum tempo. Essa noite eu dormi porque Tom foi me cobrir no hospital. Se a casa tivesse vazia só de móveis, ia tá ótimo. Mas ela também tá sem ele. Mas esse é um vídeo que vai além de só contar a lamúria, sabe? Eu acho que esse vídeo vai servir também lá na frente pra gente ver o quanto Deus é fiel. Não? Ele é um bebê chiador, pelo que os médicos dizem. E, enfim, ele foi prematuro, a gente teve bastante intercorrência já em relação a ele. Mas graças a Deus ele tá super bem e passou mais uma dessa. Só que, se coloquem no nosso lugar. A gente tinha acabado de chegar em São Paulo, que é uma cidade monstruosa. Que por mais que eu tenha o apoio incrível da minha irmã aqui, por mais que a gente esteja em um apartamento que a gente já conhecia, que era onde ela morava, então isso facilitou demais a nossa vida. Nisso que a gente foi pro SUS, eu fiquei atordoadíssima, porque a experiência que a gente teve no SUS de Caruaru foi terrível, assim, foi terrível. Só abrindo um parênteses, quando ele foi internado no SUS em Caruaru, ele tava com pneumonia e a médica mandou ele pra casa, sem um raio-x, sem absolutamente nada. Ele piorou a ponto de ter que fazer fisioterapia respiratória quando chegou em Recife, no Português, e foi super bem atendido lá. Então eu tinha um trauma com o atendimento do SUS por conta disso. Só que pra minha surpresa, quando eu cheguei aqui, eu fui completamente impactada de uma forma positiva. Gente, obviamente, a gente tá falando do SUS. É um serviço público de saúde que tem uma demanda gigantesca, ainda mais numa cidade como essa. A gente demorou 3 horas pra ter o atendimento, o primeiro atendimento da médica. Eu tive que entrar na sala dela chorando, porque o meu filho estava sem conseguir comer, ele estava mal, ele estava cada vez mais cansado, eu estava vendo ele piorar no meu braço. Eu lembro que eu assim que ela abriu a porta para atender outra pessoa, eu falei, doutora, eu tô aqui faz 3 horas, eu não aguento mais esperar, o meu filho está cada vez pior. Foi aí que ela me atendeu e aí começaram o tratamento. Por que eu digo que eu me surpreendi com o SUS, sendo que eu esperei 3 horas para ser atendida? Eu tenho uma plena consciência de que a gente não pode esperar do SUS um tratamento como o português, por exemplo, que tem realmente uma rotina diferenciada. Mas o SUS daqui,
eles tinham toda a estrutura que meu filho precisava caso ele piorasse. Então eles tinham UTI pediátrica, eles tinham VNI, que é a fisioterapia respiratória, que ele já precisou fazer uma vez. Então eu senti mais estruturada, por mais que a demanda fosse diferente, por mais que o tratamento das pessoas fosse um pouco mais diferente, qualquer coisa que acontecesse, a gente tinha um suporte ali pra ele. Então, só contextualizando toda a parte, fechando esse parênteses, Matias passou 10 dias internado. Aliás, ele passou 8 dias. E aí, quando chegamos em casa, a gente falou, não, agora a vida vai pra frente, a gente vai começar a trabalhar, eu vou começar a trabalhar, porque meu esposo já tava rodando Uber, e vai dar certo, né? A partir do dia 3 a gente começou essa corrida, né? De quitar as dívidas que a gente tinha em Pernambuco, que a gente já tava tentando quitar, sei lá, há meses e meses atrás, a gente não conseguia pagar essas contas. Vir pra cá foi também um ato de, uma provisão, assim, que eu enxerguei de Deus para que a gente saísse desse sufoco inicial. A gente começou a correr para conseguir pagar essas contas junto com os custos de vida daqui, que é um custo de vida mais alto, querendo ou não. Questão de alimentação, de transporte público, de tudo isso, eu não acho, sinceramente. Se você vier para São Paulo e viver com uma pessoa normal, sem luxo, você vive tranquilamente. Porém, a moradia é muito mais cara. Então a gente começou essa corrida. Gente, passou outubro, novembro e dezembro, a gente conseguiu quitar todas as nossas dívidas. Contas que a gente tentava quitar há um ano, basicamente, a gente conseguiu quitar em 3 meses aqui. Então, realmente foi muito difícil. Foi assim, os meses mais sufocantes da nossa vida. Porque teve a questão de Matias, teve a questão do nosso casamento, de que a gente não se via. A gente trabalhava de manhã, de tarde, de noite, quando não era eu, era Tom, e aí tinha que ficar com o menino, e aí a gente tinha que meio que se desdobrar, então a gente se viu um pouco perdido nisso. Com a graça de Deus, deu tudo certo no final. Mas existia esperança no fim do túnel, né? Eu tinha um emprego, eu tinha uma renda fixa e ainda conseguia trabalhos por fora. E isso estava facilitando as coisas. Porém, em janeiro, justamente no mês passado, na segunda semana de janeiro, eu tive a triste notícia que a empresa que tinha me contratado, ela fechou. Pra mim foi um dos maiores baques, porque eu trouxe a minha família inteira pra cá, contando com esse projeto, e ele não deu certo. E eu me vi de mãos atadas. Eu tinha cliente, mas o cliente que eu tinha não supria as minhas contas. Então, basicamente, o meu salário que antes pagava a conta, em fevereiro, ele só pagou o aluguel. E o restante de conta e tudo mais, a gente correu atrás. Eu consegui cliente a mais, Tom conseguiu rodar mais Uber. E janeiro e fevereiro é um mês péssimo para Uber, então ele sofreu muito também nisso. E aí, uma coisa importante de se falar é que quando eu recebi a notícia de que a empresa ia fechar, eu fiquei muito chateada. Mas eu não tinha dúvidas que Deus supriria as nossas necessidades. Porque, primeiro, eu não era preguiçosa, meu marido também não, né? Isso é a lei natural da vida, se a gente trabalha, a gente consegue. Mas, além disso, nós tínhamos o favor de Deus, nós temos o favor de Deus sobre a nossa vida. Então, eu acreditava muito de que, de repente, alguma coisa ia acontecer. De repente, o dinheiro ia chegar e a gente ia conseguir pagar as contas e passar o mês tranquilamente. Quando eu recebi a notícia, foi numa terça-feira, eu lembro muito bem, e na quarta, me deu um estralo, assim, na cabeça, e eu fiz um vídeo sobre a Lara Desteru, que eu não sei se você conhece, mas é uma personalidade forte na internet. Uma moça tinha atacado ela, tal, fazendo um conteúdo contra ela, e já tinha uma pulga atrás da minha orelha sobre esse tipo de conteúdo, que tem sido muito frequente nas redes sociais. E eu acho uma onda muito feia, muito baixa, muito ridícula de você levantar conteúdos contra outra pessoa só pra estar em alta. Então, eu fiz um vídeo super superficial, muito pouco elaborado, muito pouco estratégico. Foi tipo algo que veio na minha cabeça na hora e eu quis gravar. E aí ela me notou. Lara viu esse vídeo e eu falei, caraca, ela me viu. O que vai acontecer a partir daqui? Pra todo mundo que teve a noção de Lara Nestruc no seu Instagram, nas suas redes, ela realmente tem uma grande força na internet. Eu acho que em 4 dias eu tinha ganhado 600 seguidores, 500 seguidores, alguma coisa assim. Logo depois eu fiz um outro vídeo sobre Thay Dantas, ela também me notou. Logo depois eu fiz um outro vídeo sobre Yasmin Castilho, ela também me notou e repostou nos stories. E aí todo esse fluxo aconteceu. Eu passei de 3.500 seguidores, mais ou menos, pra hoje eu tenho 4.100. Você pode olhar e falar, nossa, mas teve gente que bombou muito mais. Realmente, teve gente que bombou muito mais e que faturou muito mais. Só que essas pessoas, eu acredito, que fizeram estratégia, né? Eles já tinham algo estruturado pra vender a partir dessa viralização, mas eu não tinha nada. Eu não tinha nada, não tinha um produto digital, eu só tinha a minha prestação de serviço. Só que as pessoas que veio gente do Rio de Janeiro, veio gente do Sul, veio gente de Portugal, veio gente da Suíça. E eu falei, cara, como é que eu vou atender essa galera estando em São Paulo? Por mais que seja mais fácil, mas ainda é difícil as pessoas me contratarem estando em outro país ou em outro estado. E aí, pensando muito, eu estruturei 2 tipos de produto digital. Estruturei um curso, que é mais básico, pra quem não sabe nada de criação de conteúdo e tudo mais. E estruturei a mentoria, que seria um ticket mais alto,
mas que eu prestaria serviço e faria a parte de mentorar, de direcionar. Seria mais uma curadoria de conteúdo. E eu falei, pô, beleza. Só que eu tinha um grande problema. Eu não tinha equipamento nenhum. E eu precisava de um computador, que eu não tinha. Eu precisava de uma câmera além do meu celular, porque ele não aguentava mais. E eu falei, cara, e agora? Eu preciso gravar aula, eu não consigo gravar. Eu preciso conseguir mais cliente, mas eu chego lá só com o meu telefone. E aí? Eu só tinha um telefone e o microfone que vos fala aqui. E eu fiquei meio sem saber o que fazer, assim. Até que eu fui em um encontro, tipo uma célula da igreja, e uma moça foi usada tremendamente por Deus. E provavelmente agora eu vou me emocionar de novo, porque ela disse... Você sempre sonhou demais. E hoje Deus me fala pra te dizer que você precisa voltar a sonhar de novo. E, gente, uma carta, como esse vídeo, né, tem o nome de carta aberta, eu vou ser bem aberta e bem transparente pra vocês. Eu não sabia mais sonhar. A gente tinha passado por tantos momentos difíceis, desde a nossa mudança pra cá, que eu cheguei a duvidar realmente, tipo, pra quê? Por que eu saí de onde a minha família tava? Por que eu vim pra uma cidade desse tamanho e eu só tenho levado porrada? E eu tava sendo muito sincera com Deus. Eu disse pra ele, eu não sei mais pra onde ir. Eu não sei mais que direção tomar. Porque por mais que eu tentasse, parece que quando tava chegando alguma coisa, o meu tapete era tomado, meu tapete era puxado. E quando essa moça começou a falar comigo, eu me desmontei em chorar. Porque era Deus falando abertamente sobre o que eu precisava fazer, que era voltar a sonhar. Só que eu falei pra ele, eu disse, olha, eu tenho muitos sonhos. Eu tenho sonhos na área da minha família, eu tenho sonhos na área cristã, do ministério, de igreja. Eu tenho sonhos em relação ao meu trabalho. Por onde eu começo? Porque eu tô tão perdida que eu não sei por onde começar a sonhar de novo. E a moça, eu lembro muito bem, que a moça disse assim, a partir de hoje, isso era uma terça-feira desse mês agora de fevereiro, ou era de janeiro, não sei. E ela falou assim, a partir de hoje, Deus vai estar colocando esses sonhos à tona de novo. Ele vai estar tirando de lá de baixo, eu vejo como se ele fosse cavando assim, e fazendo com que eles voltem à tona. O vídeo já tinha viralizado, já tinha acontecido tudo isso, mas eu tava de mãos atadas, eu não tinha como dar continuidade àquilo que aconteceu. E no dia seguinte dessa palavra, uma pessoa que eu não vou dizer quem é, porque eu sei que eles são muito reservados e não iam querer ser expostos aqui. Uma pessoa chegou pra mim e falou assim, veja tudo que você precisa pra trabalhar. E aí eu vejo com o que eu posso te ajudar. Aí tá bom. Mandei a lista do material inteiro. A lista dava quase 16 mil reais, que é justamente todo esse setup que vocês estão desfrutando, que é iluminação, a Pocket 3 que eu tô gravando, o computador, bababá, bebê. E a pessoa simplesmente disse que me daria esse valor. Falei, não, mas como assim? Como é que eu vou te pagar? Eu não tenho como te pagar. Eu vou ter, né, vamos ver aí. Ela disse, não quero que você me pague. Você vai pegar esse dinheiro e vai juntar numa conta para o seu filho. Eu não sei explicar pra vocês como foi que eu me senti. Eu simplesmente chorei o dia inteiro. Todas as vezes que eu conto essa história, eu me emociono de novo. E eu não sabia, eu me senti constrangida, de verdade. Porque a gente levou tanta porrada. Gente, mas foi tanta porrada, foi tanta... Sabe, foi tão difícil toda essa trajetória até a gente chegar aqui, que eu simplesmente não acreditava mais que essas coisas podiam acontecer. E aconteceu que hoje eu tenho um setup completamente novo, sem gastar R$1. Eu realmente não tinha R$1 pra gastar. E eu consegui fechar um contrato de uma mentoria com uma moça de Portugal que me procurou. Esse contrato é um valor bem expressivo pra mim, pelo menos por enquanto. Eu não fiz nenhum tipo de lançamento, não faturei milhões de reais através, né, depois que Lara me notou, mas ao mesmo tempo que eu vi isso como perda, eu vi como ganho, porque eu não quero simplesmente estourar, enriquecer e escalar e tudo mais. Seria muito bom se isso tudo acontecesse, mas eu teria que ter tudo muito estruturado pra isso funcionar a longo prazo. E eu tenho muito medo dessa história da internet, que você pode faturar milhões, tipo, 7 dígitos em uma semana. Tá, beleza, você fatura, mas e as pessoas que te compraram? Como é que elas vão se sentir? Qual a experiência do cliente a partir disso? O que eu vou estar transformando na vida de quem me contrata? Eu sempre tive muito isso em mente. Obviamente eu errei demais com o cliente, coisa que todo mundo passa, que é normal, teoricamente, porque a gente tá em crescimento, mas eu sempre me preocupei demais. E agora, depois de tudo isso, com 29 anos, como é que eu enxergo a vida e o todo? Ontem foi meu aniversário, e eu tava bem reflexiva. Porque eu sabia que eu não ia ter uma festa, porque eu sabia que eu não ia ter muitas pessoas. A gente também não tava com condições de fazer nada. Então eu que sempre tive muitas expectativas de aniversário. Ontem foi um dia que eu não tive expectativa nenhuma, mas foi um dia maravilhoso, assim. Porque antes eu esperava muito das pessoas nesse dia. Muito. Eu esperava que as pessoas me surpreendessem, sabe? Eu esperava que as pessoas fizessem textos e mais textos e, sabe, postassem e me ovacionassem e nananã. Só que depois de tudo isso, eu percebi que são poucas as pessoas que restam na nossa vida.
Porque enquanto você está de acordo, se encaixando e seguindo aquilo que as pessoas realmente aplaudem, cara, tá tudo bem, tá tudo maravilhoso. Você vai ser elevada ao mais alto nível de admiração. Mas quando você se volta contra um certo tipo de comportamento ou um certo tipo de mercado, quem é que vai restar? Quem é que vai estar do teu lado quando as coisas ficarem feias de verdade? Quem é que vai estar pronta pra te apoiar e pronta pra te confrontar? São pouquíssimas pessoas que vão estar perto nesses momentos. Então, no meu aniversário ontem, cara, eu só esperava estar com os meus. Se não tivesse nada, mas se só tivessem eles, tava ótimo, tava tranquilo. O meu marido me perguntou: o que você vai querer de presente de aniversário? Eu falei assim: eu quero tomar um sorvete do Burger King com vocês. E nem o sorvete rolou porque de repente eu me vi num evento da área, de graça, à noite, e não deu tempo. Eu cheguei tarde em casa e falei: não tem problema, a gente toma um sorvete amanhã, tá tudo bem, tudo ótimo e tal. O segundo ponto que eu percebi que mudou, na verdade não que mudou, mas que agora tá mais evidente pra mim, é que no profissional ou na vida, muitas vezes, eu tô mais pela guerra do que pelos ganhos. Quando eu falo de ganhos do profissional, é a questão financeira. E não me entenda mal, eu não tô fazendo trabalho de ONG aqui. Obviamente eu ganho dinheiro, obviamente eu faturo, obviamente eu quero pagar minhas contas e além disso eu quero viver bem com a minha família. Só que ontem eu tive um contato com uma pessoa de uma empresa e eles estão reestruturando essa parte de criação de conteúdo e estão precisando de ajuda pra saber a direção que tomar. E aí me chamaram, né, me chamaram pra ter uma reunião hoje pra gente falar sobre como que eles podem seguir. E aí ele falou: aí na reunião você me fala quanto que custa, como é que funciona o seu trabalho. Eu disse: não se preocupe, na reunião eu já vou chegar com alguma coisa pronta, uma ideia, um direcionamento, porque se a gente não fechar, vocês já sabem mais ou menos por onde ir. E essa frase, depois eu falei, eu fiquei pensando assim: cara, eu sou louca. Porque como é que eu vou entregar pro cara na primeira reunião o que ele pode fazer? Se ele não me contratar, não interessa. Se ele não me contratar, eu vou ter contribuído pra empresa dele seguir um rumo bacana de conteúdo. E aí você pode estar olhando esse vídeo e falando: nossa, por isso que tá lascada, por isso que não tem R$1 na conta. Eu posso não ter R$1 na conta, que de fato está bem precária. Mas, gente, eu tenho uma realização, pessoal, com o meu trabalho que paga muito mais do que o maior high ticket que você pode imaginar. Então, era mais ou menos isso que eu queria falar. Eu acho que em 29 anos de vida a nossa mente muda demais, a nossa vida muda pra caramba. A gente se vê em vários momentos de apuro, mas a gente também sempre vê o socorro e a boa mão do Senhor nos acompanhando e nos sustentando ao longo dessa vida. E quais são os próximos passos e expectativas para esse ano? Meus próximos passos é validar cada vez mais a curadoria, é estruturar isso cada vez mais, é aumentar essa proporção e um dia conseguir vender em uma escala um pouco maior, mas com uma segurança bem consistente. E, obviamente, criar cada vez mais conteúdo, ter cada vez mais clientes que entendem a minha preocupação em relação ao trabalho, o meu compromisso. Porque, cara, infelizmente, a galera do marketing, vocês mentiram demais durante muito tempo. A gente errou demais na nossa comunicação durante muito tempo. Hoje, a gente tá tendo que se reinventar 50 vezes por minuto para fazer com que o cliente, ele confie de novo na gente, sabe? Então, se você é da área e você tá vendo esse vídeo, e se isso de alguma forma te inspirou a trilhar um novo caminho, a fazer diferente, vamos fazer. Lembra que teve uma onda de galera que mentia à torta e à direita, que fazia uma oferta gigantesca, que prometia o mundo e não entregava nada? Vamos fazer ao contrário. Vamos não prometer nada, mas entregar tudo que a gente pode. Tudo que a gente consegue. E é isso, gente. Tenho 29 anos, sou uma pernambucana doida que mora em São Paulo, mas sou muito realizada com o que eu faço.